A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma noite aqui estou para fazer mais um vídeo sobre a pregação da Palavra de Deus. Primeiramente eu vou cantar um louvor a qual Deus me deu no dia 12/1/2015, então eu vou cantar esse louvor. Então, eu sou o vosso irmão em Cristo, Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo, e todos os dias estou fazendo um vídeo falando da Palavra de Deus. Você é convidado a vir se inscrever neste canal, você é bem-vindo. Pode também ali dar o seu like, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça também de comentar, pode compartilhar também, que você é bem-vindo aqui para ver todos os dias, ouvir a palavra de Deus, a qual, assim que Deus me der força, eu vou trazer a palavra de Deus. Neste momento eu vou cantar um louvor a qual Deus me deu, e este louvor fala exatamente daquilo que eu vou ler. Então, quero que os irmãos, aqueles que estiverem vendo este vídeo, prestem atenção, porque aqui eu escrevi este aqui, mas quem me deu a sabedoria, quem deu o entendimento foi Deus, porque eu de mim mesmo nada tenho para fazer. Então é Jesus vai à figueira. Jesus saiu de Betânia e ali estava com fome. De longe avistou uma figueira que estava com folhas. Foi ver se fruto acharia e nada lhe encontrou, pois não era tempos de figos e conforme assim ficou. Cristo está com fome, Cristo está com fome, Cristo está com fome de tua alma Ele salvar. Venha hoje mesmo receber o perdão, e um dia com Cristo receberás o galardão. E Jesus, vendo a figueira, disse assim: nunca mais coma alguém frutos de ti. No mesmo instante a figueira se secou. Os discípulos ouviram isto e esta cena presenciou. Cristo está com fome, Cristo está com fome, Cristo está com fome de tua alma Ele salvar. Venha hoje mesmo receber o perdão, e um dia com Cristo receberás o galardão. Jesus quer ver os seus frutos, irmãos, produzir. A sua seara é grande, vamos todos trabalhar. As almas estão gemendo, esperando você chegar, com uma palavra de esperança e assim reanimar. Cristo está com fome, Cristo está com fome, Cristo está com fome de tua alma Ele salvar. Venha hoje mesmo receber o perdão,
E um dia com Cristo receberás o galardão. Cristo está com fome de tua alma ele salvar. Porque uma vez nós vemos que Jesus, ele disse para os seus discípulos que ele trouxe uma comida que os seus discípulos não conheciam. Então os seus discípulos começaram a perguntar: mas que comida é essa que ele trouxe que nós não conhecemos? Será que ele trouxe alguém de comer a qual nós não conhecemos? Que comida é esta? Então Jesus naquele momento disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. Então Jesus, ele tinha ali fora, ele trouxe a comida, mas a comida que ele queria era fazer a vontade do Pai. E eu tenho certeza que a fome que Jesus também estava ali quando foi naquela figueira era a fome de salvar almas, assim como nesta noite ou neste dia ele está com fome de salvar as almas. Por isso eu quero ler aqui no livro de São Marcos, capítulo 11, versículo 12 em diante, que diz: a figueira seca e a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começaram a expulsar os que vendia e comprava no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós o tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois ele o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira que se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tendes fé em Deus? Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhes será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo que recebereis, tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoarás as vossas ofensas. Então nós vemos aqui que Jesus chegou ali, diz aqui, que no dia seguinte, quando saíram de Betânia. Então Jesus saiu de Betânia e diz que ele estava com fome. A palavra de Deus diz que ele teve fome. E diz que de longe ali ele avistou uma figueira de longe que tinha folha, mas ele sabia que não tinha folha, porque realmente o Senhor Jesus, ele conhecia tudo, ele conhece tudo, mas ele ali para fazer ali a obra de Deus, então nós vemos que ele foi ali, e ali naquela figueira, ele não encontrou nada de frutos naquela figueira, só tinha folhas.
foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figo. Então não era tempo de figo. Jesus foi ver ali se tinha figo naquela figueira, mas não tinha figo nenhum. Hoje Jesus também está passando por nós e vendo se nós temos algum fruto assim para produzirmos, para apresentar ao Senhor. Será que nesta noite, neste dia, nós temos algum fruto para apresentar ao Senhor? Também Ele está com fome de ver os frutos que eu, você, minha irmã, qualquer um de nós que estamos servindo a Deus, estamos produzindo. Será que nós estamos produzindo fruto realmente de acordo conforme a palavra de Deus? Porque diz que a figueira ali, ela não tinha fruto, e Jesus, ele está com fome do que? Fome de salvar as almas. E será que nós estamos empenhados também de acordo conforme Jesus estava naqueles dias também empenhado em ganhar almas? Será que nós estamos empenhados em ganhar almas, ou qual é o empenho nosso então nesta noite, ou neste dia, ou nesta hora? Então, meus irmãos, minhas irmãs, aquele que estiver ouvindo esta palavra, vamos procurar assim dar frutos na presença do Senhor. Vamos granjear os talentos a qual Deus tem dado para você, tem dado para mim. Então granjeia com esse talento que Deus tem te dado. Então granjeia outro talento, vai lá em busca das almas que estão perdidas, que estão no lamaçal do pecado, porque é isto que Jesus requer de nós, que nós estejamos assim buscando as almas perdidas. E diz Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então nós vemos que Jesus ali, quando saiu dali, quando ele viu que a figueira não estava produzindo fruto, não tinha fruto nenhum, ele disse para aquela figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Então ele, naquele momento, ele disse: ninguém vai comer mais fruto de ti, ninguém vai comer mais. Então nós vemos, mas que os discípulos ali, eles observavam, eles escutaram, eles viram ali quando o Senhor Jesus falou que ninguém ia comer mais fruto daquela figueira. Então os discípulos ali, eles guardaram, eles ali entenderam e viram ali que Jesus tinha falado. Então eles guardaram para si e vieram a Jerusalém. E Jesus entrando no templo, então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas. Então Jesus entrou no templo ali, quando viu ali que estava fazendo comércio ali no templo, onde era lugar de servir a Deus, onde era lugar de buscar a presença do Senhor, eles estavam ali então fazendo comércio no templo. Então Jesus chegou ali, diz que ele derribou todas aquelas mesas, conforme diz aqui, derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendia pombos. Então Jesus ali chegou, derrubou tudo, as cadeiras, as mesas, tudo, e disse: não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Ele não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada a minha casa será chamada por todas as nações, é casa de oração. A minha casa vai ser chamada casa de oração, mas vós o tendes feito covis de ladrões. Então por isso que Jesus naquele momento expulsou os cambiadores ali, expulsou tudo aquilo que estava ali naquele templo, então ali fazendo comércio no templo. Então nós, meus irmãos, quando entrarmos no templo, diz a palavra de Deus que nós devemos guardar os nossos pés, para que na hora que nós entrarmos na presença do Senhor, devemos guardar os nossos pés,
para entrar na presença do Senhor, não é para entrar então na presença do Senhor de qualquer jeito. Então nós temos que guardar, limpar os nossos pés para entrar na presença do Senhor. E os escribas e os principais do sacerdote, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Quando eles viram que ali o Senhor Jesus ficou ali irado e ali derrubou aquelas mesas daqueles cambiadores, derrubou as cadeiras, eles ficaram irados. Então diz aqui que eles procuravam, querendo matar o Senhor Jesus por causa daquilo, pois ele o temiam, porque toda a multidão estava admirado acerca da sua doutrina. Então toda a multidão estava ali admirado acerca da doutrina a qual o Senhor Jesus ali tinha ensinado, tinha falado, porque ele ali fez aquilo que estava escrito lá no Velho Testamento, que dizia que o Senhor então era zeloso pela sua casa. Então naquele momento, pelo zelo da casa de Deus, é que ele fez tudo aquilo, porque nós sabemos que a casa de Deus é casa de oração, é casa de buscar a presença de Deus, e não é casa de ficar comerciando, não é casa de fazer comércio, mas é casa de buscar a presença de Deus. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Então quando já estava tarde, ele saiu para fora da cidade, e ele passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Então os discípulos, eles tinham visto quando Jesus ali falava que ninguém ia comer mais do fruto daquela figueira. Então nós vemos que outro dia, então nós vemos que foi passando, então eles observaram e viram que aquela figueira estava secado desde a raiz, estava sequinho ali aquela figueira, porque Jesus tinha ali nos dizido que não ia mais ali aquela figueira ali produzir fruto. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se cegou, mestre. Então Pedro diz para ele: ó Senhor, olha, esta figueira a qual o Senhor disse que não ia dar fruto, mas o Senhor amaldiçoou, essa figueira secou, mestre. Ó, essa figueira está sequinho, já não está mais verde, conforme nós passemos ontem, que estava com as folhas verdinhas, mas hoje está com as folhas todo seca, está murcha, está todo seca. E Jesus respondeu e disse-lhe: tendes fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, assim se fará aquilo. Então Jesus ainda disse uma palavra aqui, diz que aquele que não duvidar, até para o monte, se mandar ele mudar para outro lado e crer, então se fará. E disse: por isso eu vos digo que tudo que pedirdes orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Então o Senhor ainda acrescentando, dizendo: tudo aquilo que vocês pedir, se vocês crerem, vocês vão receber, mas é preciso crer. Então quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, é necessário que nós cremos. Se nós não crermos naquilo que nós pedimos, de maneira nenhuma, então nós iremos receber, porque o Senhor Jesus muitas vezes dizia ali: tudo é possível aos que crer. Se tu podes crer, então é possível. Então ele falava, quando ele estava aqui na terra, falava para aquelas pessoas: e quando estiverdes orando, perdoai. Quando você estiver orando, Jesus disse: perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Se você tem alguma coisa contra alguém, Jesus manda aqui que você perdoe. Então, porque diz aqui: se você não perdoar, também como é que você quer receber o perdão de Deus? Então tem muita gente que fala: não, eu não perdoo, eu não sou Deus. Mas aqui Jesus mesmo, ele está falando que quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Então perdoa. Se você tem coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe o vosso pecado. Então, para que o vosso Pai que está no céu perdoe o vosso pecado,
também é necessário que você perdoe aquele a qual você deve perdoar. Por isso não adianta você dizer: não, eu não perdoo, eu não sou Deus para perdoar, quem perdoa pecado é somente Deus. Mas aqui Jesus disse: não, mas se você tem alguma coisa contra alguém, contra o seu companheiro, contra alguém a qual é seu próximo e a vós você está ali de mal, então perdoa a ele, porque Jesus manda que se você não perdoar, então também você não será perdoado. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoarás as vossas ofensas. Se você não perdoar, então diz aqui, o vosso Pai que está nos céus, ele também não vai perdoar as vossas ofensas. Então é necessário que você perdoe aquele a qual vem pedir perdão para você. Eu já vi muita gente dizendo: eu não perdoo esta pessoa, pode vir, estiver morrendo, mas eu não dou perdão para esta pessoa, eu não perdoo. Então nós sabemos que Jesus aqui, ele manda, a palavra de Deus manda que nós devemos perdoar a todas as pessoas. Então não importa, mas se a pessoa ofendeu a nós, não importa, vamos perdoar. Se você fez alguma coisa para alguém, também pede perdão, porque nós sabemos que nós não pedimos perdão, e se a pessoa também às vezes pede perdão para nós, se nós não perdoar também, então como que nós vamos receber o perdão de Deus? Porque a todo momento, a todo instante de nossa vida, nós necessitamos do perdão de Deus. Que Deus abençoe a cada um e que Deus fale melhor em cada coração nesta noite. Eu vou orar em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai querido, acabei de pregar a Tua palavra, quando Jesus ali foi visitar aquela figueira e não achou frutos naquela figueira, Pai, porque ele estava com fome, mas não achou fruto. Por isso ele amaldiçoou aquela figueira e a figueira secou desde a raiz, Pai. Mas também nós vemos a Tua palavra que ele também ali derrubou ali, Pai, ali quando os cambiadores estavam fazendo do templo do Senhor ali casa de comércio, e o Senhor Jesus chegou ali irado e derrubou aquelas mesas, derrubou aquelas cadeiras, Pai. Por isso nós te pedimos, nos ajuda, que nós possamos assim estar com o coração voltado para Ti, guardando nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor, assim como diz a Tua palavra, Pai. Não entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas guardar o nosso pé, fazendo assim a vontade de Deus, purificando o nosso coração. Ajuda, Pai, coloca no coração desta pessoa que às vezes tem mágoa no seu coração e não quer perdoar a outra pessoa, a qual, Pai, necessário que nós perdoamos, mas aquela pessoa diz: não, eu não perdoo, Pai. Mas coloca ali, Pai, o desejo desta pessoa, Pai, para que elas possa assim perdoar os pecados, perdoar as ofensas dos outros, para que possa receber o perdão, Pai. Porque se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, Pai, não perdoarmos aquele que nós devemos perdoar, então nós também não podemos receber o perdão que vem de Ti. Por isso ajuda, Pai, transforma estas vidas, Pai, desta pessoa que não quer perdoar, transforma para que ele possa ser uma pessoa humilde, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim acharei descanso para vossas almas. Então o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos ser mansos, ser humilde, Pai. Por isso eu te peço, abençoa esta pessoa e ajuda que tenha humildade em seu coração para perdoar. Ó Pai, toma conta de cada um e ajuda aqueles que estão afastados do Teu caminho, traz também para a Tua presença, Pai, para que possa glorificar o Teu santo e adorado nome. Também eu oro em favor daqueles que estão enfermos, sofrendo, gemendo, padecendo, que a Tua santa e poderosa mão seja estendida sobre cada um para abençoar, guardar e proteger, livrar de todo mal, Pai. Esteja com cada um e que haja cura, libertação e salvação de alma neste momento, Pai, através deste vídeo a qual estou fazendo, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a você, que Deus derrame bênção sobre sua vida, sobre seu lar, sua família.
E amanhã, se for da vontade de Deus, aqui estarei. Não se esqueça de dar o like, o joinha lá. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça também, pode ali se inscrever no canal. Ali é só apertar o sininho que você já está inscrito no canal. Você é bem-vindo aqui para ouvir todos os dias a palavra de Deus, porque eu não tenho nada mais se não for falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu quero assim transmitir a palavra do Senhor a todo momento que eu tiver fôlego de vida. Então, que você possa ser abençoado, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sobre seu lar, sobre sua família, e te dê força que esta semana a qual vai entrar, que você possa ser abençoado e cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço, para a glória do nome do Senhor. Amém, Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus disser que sim.